terror, restauração, mudança. Essas três palavras definem a França de 1830, época em que O Vermelho e o Negro foi lançado. A obra, que tem como protagonista o controverso Julian Sorel, é uma crônica daquela sociedade, com todas as suas nuances e transições. Nesses cenários, Stendhal retrata a ambição de um jovem que se agarra a figuras já esquecidas ou vencidas na sua época, com o sonho de conquistar grandes glórias. Porém, essa força ambiciosa que existe dentro dele se mostrará devastadora, destruindo tudo o que ficar em seu caminho. Para entender um pouco melhor essa narrativa, então fica até o fim que eu te conto. Na história, conhecemos a fictícia cidade de Verrières, descrita como a província da província, ou seja, apenas uma vila no meio das montanhas. Ali, a família Sorel tinha uma serraria bem-sucedida, devido a negócios que o patriarca da família fez no passado. Todos os filhos ajudavam nessa serraria e o trabalho era bastante braçal, motivo pelo qual eles tinham uma constituição forte. Mas não todos eles. Julian era o único franzino, magro, que não tinha jeito ali para o trabalho braçal e preferia ler. A estrutura frágil, a falta de habilidade e também as escapadas que o moço dava para ler ao invés de trabalhar vão fazer com que o pai o despreze. Mas ele também detestava aquela vida e sonhava com algo diferente. Em seu interior, ele cultivava ideias sobre a grandeza e os feitos heróicos do passado. Muito disso, Julian aprendeu com um primo, que por anos morou na casa da família. O primo, o homem mais velho, que inclusive na época da narrativa já havia morrido, ele em vida foi parte do exército do Napoleão. Ele foi inclusive da Legião de Honra. Esse homem iniciou Julian nos estudos do latim, o ensinou a ler e também deu a ele dois livros importantes, que é o Memorial de Santa Helena e também as Confissões de Rousseau. Em determinado momento, o narrador chega a afirmar que o Julian cria religiosamente nesses livros. Assim, ambas essas figuras são tidas como referência e imitadas ao longo da história pelo nosso protagonista, em especial o Napoleão Bonaparte. Bom, em um dia típico na serraria, o prefeito da cidade apareceu para conversar com o pai de Julian. O senhor de Renault, além de ser prefeito desde a época da restauração, também tinha uma lucrativa fábrica de pregos na cidade. Era um homem orgulhoso, rico e extremamente preocupado com a imagem que a sua família tinha. Tão preocupado que decidiu contratar um preceptor só para fazer inveja na família do senhor de Valenod. Valenod, por sua vez, era o diretor do asilo de Verrières, também um homem de posses e talvez o único com capacidade para bater de frente com Renault. Em diversos momentos, aliás, o livro indica que havia bastante corrupção nas instituições de caridade da época, tanto no asilo, citado aqui, como também no hospital beneficente. Mas enfim, toda essa ideia da contratação de um preceptor fez o senhor de Renault pensar em Julian. Isso porque, apesar da fama de liberal que o seu primo tinha, depois da sua morte, Julian continuou estudando latim com o padre Quelin e ainda passou a estudar também teologia, o que fazia dele uma ótima alternativa. O padre Quelin era um senhorzinho afetuoso que verdadeiramente acreditava na sua função ali, na sua missão como padre, e gostava de ensinar Julian, porque via nele um grande potencial. Porém, Sorel apenas se aproveitava da bondade do cura. Aliás, fica cada vez mais claro como Julian era nada além de um grande oportunista. Não fazia nada que não fosse previamente calculado para alcançar determinado fim. Dessa forma, o moço impressionava o padre com a sua inteligência e também com a sua memória. Ele chega a decorar praticamente o Novo Testamento inteiro. Mas no fundo usava a religião só como um trampolim social. A forma é uma alternativa de não precisar do trabalho braçal que a sua família fazia. Por isso, no dia que o senhor de Renault entrou na serraria para conversar com o Sorel, tanto o pai quanto o filho ficaram bastante aliviados. O rapaz logo se mudou para casa no topo da colina ali do prefeito e começou seus trabalhos. Formou-se ali uma ótima relação entre o preceptor e as crianças. Elas começaram a apresentar grandes progressos e gostavam muito dele também, se apegaram bastante a ele. E tudo isso fazia com que o senhor de Renault se orgulhasse da sua contratação. Então ele também caiu ali em toda essa lábia do Julian e queria mostrar todos os dotes do seu preceptor, fazendo ele falar em latim e sobre literatura e sobre teologia em todos os jantares que ele oferecia em sua casa. Já Louise, sua esposa, se encantou pela forma como o moço ganhou seus filhos. Mas apesar de todos os avanços e as claras oportunidades que se abriam, Julian ainda sentia um grande ressentimento em seu coração, uma espécie de ressentimento social.
Isso porque conseguia enxergá-los apenas como seus inimigos, pessoas que de alguma forma devem ter se aproveitado de outras para construir riqueza e que na verdade devem ser vencidos. A sua grande insegurança fazia-o achar que todos estavam secretamente tentando maltratá-lo ou humilhá-lo. Afinal, na sua cabeça, ninguém poderia agir com naturalidade, uma coisa tão estranha a ele. Julia pensava que era um ótimo leitor de intenções alheias, porém ele estava viciado pela sua própria perspectiva. Não podia ler bem os outros, já que não entendia nem a si mesmo, e não via com clareza. Cada dia mais acuado pela própria mente ali naquele ambiente, ele passou a traçar paralelos entre as batalhas do Napoleão, ou seja, um general que ganha espaço ali, e as estratégias dele para lidar com as pessoas dentro da casa, sempre com o objetivo de conquistar mais e ceder menos. Tudo, portanto, devia ser milimetricamente pensado. O amor que uma das criadas, Elisa, declara a ele, por exemplo, é visto como um extremo contratempo nos seus planos. Assim, Julian dispensou a moça o mais rápido possível. Porém, é claro que ele não transparecia em nenhum momento aquilo que ele pensava. Na verdade, ele sempre agia ali de forma extremamente polida. E talvez seja por isso mesmo que Louise de Renan se apaixonou por ele. Sorel, entendendo ali, percebendo o fato, enxergou a mulher como um objetivo a ser conquistado, né? Algo que pusesse ali abaixo as maiores convenções sociais. E só isso. Assim, na casa de campo da família, os dois começam um caso esse que vai irritar o leitor por bastante tempo. Aliás, que personagens chatos! Apesar da narrativa ser extremamente interessante, ser muito profunda e trazer diversas reflexões, os personagens são muito chatos, em especial o Julian. Mas enfim, enquanto eles continuam ali a se encontrar, o rei da França, ele pede para visitar a cidade porque ele quer encontrar uma relíquia, a relíquia de São Clemente. Foi organizada então uma cerimônia solene com a participação de diversas pessoas importantes na cidade. E graças ao seu caso com a senhora de Renal, Julian consegue ali um lugar para participar disso. Ele então escoltou o monarca e também conheceu o bispo de Agny, que era um moço jovem. Esse homem, inclusive, impressionou demais o Sorel, tanto pela idade em que conseguiu o alto cargo, né, de bispo, quanto pelas suas maneiras extremamente finas. Essa impressão foi levada adiante por ele, que continuou a se relacionar com Louise. Isso até que Elisa, aquela criada, ela vai até o senhor de Valenod e conta tudo que vê na casa. Valenod, que constantemente compete com o senhor de Renal e que já foi no passado rejeitado por Louise, escreve então uma carta anônima com todos os detalhes, contando tudo ao prefeito. E, para saber o que acontece depois disso, você vai ter que ler o livro. Posso adiantar que Julian fará parte essencial na vida de pessoas cada vez mais importantes, política e socialmente, ascendendo muito além do esperado até mesmo por ele. E que, apesar de ser conhecido por suas opiniões fortes, porque ele tem sempre ali um discurso preparado para parecer culto ou muito inteligente, ele é um fraco. Pensa ter uma ideia de mundo muito bem fundamentada, mas ela muda de acordo com a situação. A sua moralidade é tão flexível quanto a vaidade pede. E no sonho de alcançar toda essa grandeza, ele acaba encontrando uma desculpa perfeita para mentir, trair e roubar. Depois disso, viu-se exatamente como todos os outros. E talvez até pior, porque diferente das figuras históricas que ele tanto admira, ele nunca sacrificou nada. E tampouco lembrou dos seus ideais em momento nenhum. Para Julian, o jogo consistia em conquistar a estima alheia. Não porque ele se importasse com aquelas pessoas ou quisesse ser nobre, na verdade ele desprezava a nobreza, mas sim porque isso representava um ganho para o seu próprio orgulho. Julian queria o controle. Porém, esse processo, de tomada desse controle levou ele a enxergar coisas até então escondidas no seu ser. E ainda que lute até o fim contra esses lampejos, eles são reais. Tentando colocar a culpa das suas decisões nos outros, seja em personagens ou mesmo em Deus, como ele faz em diversos momentos, Julian nega o óbvio, que ele se tornou exatamente aquilo que dizia tanto odiar, um tirano, mas o pior de todos os tipos. Bom, acho que aqui já deu para perceber que o livro ele traz reflexões bastante interessantes. Stendhal é um dos pseudônimos de Henri-Marie Baillet, que nasceu em 1783, ali em meados de quando estava acontecendo a Revolução Francesa, e morreu em 1842. Ele vinha de família burguesa, perdeu a mãe cedo, ainda criancinha, e o seu pai era um advogado que cria verdadeiramente na monarquia.
Também teve muita influência do seu avô materno, que era um ávido leitor. Foi esse avô que lhe apresentou Dante, Cervantes, Voltaire, entre outros. Ele então tinha ali posições mais liberais de acordo com a definição da palavra, né, usada na época. E o Stendhal, desde a adolescência, pendeu para esse lado mais revolucionário. Ele estudou ali na Escola Central de Grenoble e depois ele se mudou para Paris, tentando ingressar na Politécnica. Isso porque ele era um ótimo matemático. Porém, apesar disso, ele acaba ingressando no Ministério de Guerra e é enviado à Itália como ajudante de um general. Ali, ele descobre um país que adota como seu e ama demais. Na verdade, toda essa estadia muda a sua vida e a forma como ele enxerga o mundo para sempre. Ali, ele conhece Napoleão em pessoa. Gente, eu não sei o que aconteceu com parte do vídeo, mas o arquivo simplesmente sumiu. Então eu vou continuar aqui rapidinho só pra gente ter sentido, né? Pra ter uma cronologia no que eu tô falando. Mas enfim, ele conhece o Napoleão e ele fica impressionado não somente com o Napoleão em si, mas com o apoio popular que ele tem. Ele fica meio que apaixonado por aquilo que ele vê. E não é à toa que o Napoleão vai aparecer em todos os seus romances, ou em pessoa, ou citado de alguma forma. Bom, ele fez ali carreira, depois ele acabou largando a carreira militar e se mudando para Paris. Ali ele começou a frequentar salões da alta sociedade. Ele já tinha ambições literárias, mas por causa de alguns insucessos, mais pra frente ele vai precisar retomar essa carreira, já que ele precisa se sustentar. E depois da queda do Napoleão, em 1814, ele se exila em Milão. Ali em Milão ele vai ser acusado de apoiar o movimento independentista, vai para Londres, ele começa a colaborar com algumas revistas e mais tarde, quando deixam de perseguir quem apoiava o Napoleão, ele pode voltar a Paris e ali ele escreve O Vermelho e o Negro. O Vermelho e o Negro teve certo sucesso, mas mais no ciclo intelectual, inclusive pelo próprio Balzac, que era amigo do Stendhal. Não foi um sucesso assim de circulação entre a população mesmo. Na verdade, nenhum dos livros dele teve sucesso com ele em vida, nenhum sucesso estrondoso, só depois da sua morte, o que não deixa de ser curioso. Bom, é um livro que suscitou diversas reflexões em mim, é muito mais profundo do que parece em um primeiro momento, bem interessante mesmo ter toda essa viagem rumo ao interior do Julian, descobrindo coisas que ele mesmo às vezes não consegue enxergar, e vendo a forma objetificada como ele trata todas as pessoas e como no fim ele se torna pior do que aquilo que ele criticava. Então tudo isso aí é bastante interessante de perceber. Bom, é isso. Se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e ativa o sininho para receber notificação dos próximos conteúdos. Também não esquece de curtir e deixar o seu comentário, porque assim o algoritmo do YouTube indica o canal para mais gente. Os meus links da Amazon estão sempre na descrição. Se você compra por eles, você ajuda o canal a se manter sem pagar nada mais por isso. Me segue lá no Instagram também, @penultimocapítulo, tem diário de leitura, tem vídeos, tem a minha interação com vocês, a gente pode conversar melhor. E eu também pego indicações aqui pro canal, então não deixe de me seguir. É isso, e até a próxima!